Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a segunda das civilizações pré-colombianas que nós vamos estudar, que é a civilização dos Aztecas, também conhecidos como Mexicas. Então, vamos lá. Nós estamos estudando as civilizações pré-colombianas, que são as civilizações que habitavam a América antes dos europeus, Cristóvão Colombo, chegarem aqui. E essas civilizações tinham algumas características. Quais características que eles tinham? Eles eram sedentários, ou seja, eles viviam em lugares fixos, construíram grandes cidades. Além disso, eles eram teocráticos, o imperador ele tinha características divinas, ele era como se fosse um deus para eles. A sociedade era estamentária, ou seja, não tinha como você mudar de um grupo para o outro, se você era camponês, se era camponês, se você era nobre, se você era nobre. Eles eram muito desenvolvidos em alguns aspectos, né? Então eles não chegaram na metalurgia do ferro, eles não chegaram a desenvolver um grande sistema de escrita, mas eles tinham uma arquitetura desenvolvida, uma matemática desenvolvida e principalmente uma agricultura muito avançada. E muitos dos produtos que nós consumimos hoje eram produzidos por esses povos. Eles eram imperialistas, ou seja, conquistaram outros povos e também eles tinham uma sociedade muito violenta. Nós já estudamos a civilização dos maias, a cidade de Chichén Itzá, o desenvolvimento deles, a matemática, a astronomia desenvolvida deles, o calendário, e eles abandonaram as suas cidades, voltaram para um estilo de vida mais seminômade, nômade, e ninguém sabe por quê. Que isso aconteceu provavelmente um esgotamento do solo por causa da agricultura deles, falta de chuva, falta de água, alguma coisa aconteceu com eles que a gente não sabe. E agora a gente vai estudar um outro povo. E o povo que nós vamos estudar eles são conhecidos como os astecas. Só que eles mesmos não se chamavam de astecas. Eles receberam esse nome de astecas por causa de um pesquisador alemão que acabou encontrando vestígios dessa civilização e começou a chamar eles de Aztec, 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 e por isso eles ficaram conhecidos como astecas. Mas eles mesmos se autodenominavam de mexicas. E é por causa disso que o país onde é que essa civilização se desenvolveu hoje se chama de México. Então, o povo que nós vamos estudar é o dos astecas, que se autodenominavam de mexicas. Vamos a algumas características sobre eles. A primeira característica, eles eram uma civilização sedentária, ou seja, uma civilização que construía cidades. E a cidade mais importante deles é a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Existe uma lenda sobre essa cidade que é a seguinte, o líder deles, Tenor, ele recebeu uma missão dos deuses de sair do lugar onde é que ele estava e ele iria levar o seu povo para desenvolver uma cidade para se assentar onde é que ele visse o seguinte sinal: uma águia com uma serpente na boca, pousada em cima de um cactus que cresceu em cima de uma pedra cercada de água. Então, aonde ele visse esse sinal, onde é que ele visse esses elementos combinados ali, ele deveria parar com o seu povo. E de acordo com a lenda, eles ficaram vagando, 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 andando, 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 até que eles finalmente encontraram uma águia com uma serpente na boca, pousada em cima de um cactus que cresceu em cima de uma pedra cercada de água, como a imagem que aparece aqui do lado, que é o brasão que aparece na bandeira do México. Então, aonde eles viram esse sinal, eles construíram uma cidade, só que aquela era uma região de lagos, era uma região onde é que você tinha muita água. Então, a cidade de Tenochtitlan, ela foi construída basicamente no meio de um lago, onde é que eles foram aterrando, onde é que eles foram construindo partes que elas eram flutuantes, onde é que eles foram drenando algumas partes, foram construindo canais. Então a cidade de Tenochtitlan era quase como se fosse uma cidade de Veneza aqui na América, uma cidade fluvial, uma cidade que ficava cercada de águas. E lá em cima você consegue ver o complexo de templos que existia na cidade de Tenochtitlan. Então você tinha lá esses templos com essas escadarias enormes, como se fossem pirâmides em formas de escadas, e no alto desses templos aconteciam algumas coisas que eu já vou explicar para vocês. Então essa é uma das cidades dos astecas chamadas de Tenochtitlan. Na agricultura, os astecas eles desenvolveram uma agricultura de alguns produtos que nós consumimos bastante nos dias de hoje. Assim como os maias, eles também plantavam o milho, e dá para ver aqui do lado que são milhos de cores diferentes. Eles também tinham tipos de pimentas diferentes, a pimenta chile, tabasco, habanero, jalapeño, são algumas das pimentas que os mexicanos plantavam lá atrás, os astecas plantavam lá atrás e são muito consumidas no México até hoje. A comida mexicana é extremamente apimentada. Agora tem um fruto em especial que era praticamente um fruto sagrado para eles, um presente dos deuses. Esse fruto é o cacau. Então lá em cima você tem o cacau,
Quando você abre o cacau, você tem a semente lá dentro, envolta nessa polpa branca, né? Então, o que é feito com isso daqui? Você tira a semente do cacau, você deixa ela parada num lugar onde é que ela vai fermentar durante uns 3 dias, mais ou menos. Depois que ela fermenta, você limpa ela de toda essa polpa, você seca ela e depois você torra essa semente. E essa semente torrada, ela vai ficar como o que aparece lá no meio, deixa eu dar uma circulada aqui, tá? Isso daqui é a semente do cacau torrada. E é essa semente que depois torrada, ela vai ser moída, transformada em cacau e pó. E se você acrescentar leite e açúcar, você transforma isso no nosso chocolate. O que os astecas faziam? Duas coisas. Eles consumiam o cacau moído, uma espécie de nescauzinho turbinado que eles faziam, misturando com água, pimenta, pimentões, cogumelos alucinógenos, que eles tomavam e aquilo virava uma bebida que eles entravam em contato com os deuses. E uma outra coisa é que o cacau ele era utilizado como moeda de troca. Então, como aquela civilização não tinha dinheiro, não era uma civilização que estava na idade do metal, eles utilizavam sementes de cacau como dinheiro. Então, você comprava coisas com chocolate, você comprava coisas, né, com sementes de cacau que eram utilizados como moeda. Tá? Então, essa é a importância que o cacau tinha para a civilização asteca. Uma outra característica muito forte da civilização asteca é que eles são um povo imperialista, ou seja, eles eram um povo violento que conquistou outras cidades, subjugou outros povos e dominou esses povos para eles. Então, a gente tem aqui o mapa, né, do Império Azteca, aqui está a cidade de Tenochtitlan, né, que é a sua capital, e essa é a extensão desse Império Azteca que conseguiu conquistar diversos outros povos e diversas outras cidades. Tá? E aqui do lado você tem uma representação de um guerreiro azteca, né, não que eles tivessem armas de fogo, por exemplo, mas eles tinham as suas armas, principalmente o tacape, né, que era esse tipo de coisa para bater nos seus inimigos. E uma outra característica bem forte desses povos é a violência. A religião deles era violenta, né? Então eles eram politeístas, antropomórficos, às vezes antropozoomórficos, mas uma forma de agradar os deuses era através de sacrifícios humanos. Então o que os astecas faziam? Eles capturavam outros povos, pegavam os guerreiros, os homens valentes desses outros povos, levavam para a cidade de Tenochtitlan. Lá na cidade de Tenochtitlan, eles levavam lá para o alto daquelas pirâmides que a gente viu um pouquinho atrás. E no alto dessas pirâmides acontecia um sacrifício humano. Como é que acontecia esse sacrifício humano? Eles pegavam uma faca, normalmente uma faca de obsidiana, faziam um corte na barriga da pessoa, embaixo da costela. O sacerdote colocava a mão por dentro desse corte, ia até o coração, arrancava o coração e depois oferecia esse coração aos deuses. Depois disso, né, um outro sacerdote vinha, cortava a cabeça fora do cara, eles jogavam aquela cabeça escada abaixo, depois o corpo escada abaixo, né, e dessa forma eles sacrificavam guerreiros valentes em homenagem aos seus deuses. Tá? Em alguns dias especiais eles chegaram a sacrificar 200, 300, 400 homens dessa forma. Então isso é uma das provas da violência desse povo, da violência do povo asteca. Então esse povo foi um dos povos mais importantes de toda a história do México, a civilização pré-colombiana dos astecas. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!